E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos estudar sobre a formação da economia açucareira, também trabalhando aspectos da sociedade e da administração colonial, beleza? Bora lá! Galerinha, a partir de 1530, 30 anos após a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral, começou o processo de colonização das terras brasileiras por Portugal. O país, chamado então de Reino ou Estado do Brasil, hoje tem essa época reconhecida como Brasil Colônia ou apenas como Colônia Brasileira. A administração colonial brasileira, feita pelos portugueses, compreende os períodos entre o início do século XVI até o começo do século XIX. A necessidade da colonização, pessoal, tinha a ver com as necessidades econômicas de Portugal de fato. Eles precisavam encontrar ouro e prata, além de descobrir qualquer outra forma de ganhar dinheiro em cima do Brasil, já que o comércio que realizavam no Oriente andava bastante capenga. Outra razão também era as constantes invasões estrangeiras em território brasileiro, o que fez com que os portugueses buscassem alguns dispositivos ou uma forma eficiente de controlar e de vigiar o seu território. As invasões consistiam principalmente em expedições holandesas, inglesas e francesas. Só que o livro ele vai se dedicar mais, ele vai se debruçar às invasões francesas e holandesas. A primeira estratégia utilizada para a colonização do Brasil vai ser as chamadas capitanias hereditárias impostas pelo rei Dom João III, que implementou esse sistema em 1534. Isso diante de uma experiência que já havia vivido lá no continente africano. O território total do Brasil, pelo menos naquela época, o que era reconhecido como território do Brasil, foi dividido em 15 partes, com linhas paralelas ao Círculo do Equador. A divisão dos quinhentões ou dos quinhões era feita desde o litoral até o meridiano de Tordesilhas, e cada parte era doada a um capitão donatário. Eles possuíam direitos e deveres que estavam dispostos em documentos como a Carta de Doação e o Foral. A maioria desses capitães era de funcionários civis ou militares ou fidalgos. No caso, a coroa portuguesa cedia essas terras para eles, mas todo o investimento, todos os gastos deveria ser despendido por esses capitães donatários. Entre os direitos previstos lá pela Carta de Doação, teríamos a hereditariedade, que basicamente as terras poderiam ser passadas de pai para filho, como herança, a administração local, ou seja, toda a justiça, a organização de impostos, das atividades comerciais e agrícolas seriam geridas pelo capitão donatário, doação de sesmarias, ou seja, o capitão donatário poderia ceder menores pedaços de terra para outras pessoas, aprofundamento da colonização, então eles tinham a responsabilidade, no caso aqui é um dever deles, de colonizar a área, de gastar do próprio dinheiro para a construção de fortes, fortificações, portos e etc. Tinham a responsabilidade de promover o controle e a escravidão de indígenas e a exploração livre das minas que foram encontradas. Para esses direitos, pessoal, é importante a gente destacar o seguinte: eles existiam de uma maneira que buscavam atrair donatários para essas terras, já que o investimento nas capitanias seria exclusivamente deles, como eu já deixei claro. Tudo isso porque foi criado na época uma estrutura que Portugal não teria condições de sustentar com os próprios recursos. Então o governo, o Estado português se ausentava de qualquer custo sobre o processo de colonização aqui na região. Para começar, muitos donatários não tinham a capacidade ou interesse de investir nas capitanias. Além disso, havia uma distância muito grande entre a colônia e a metrópole portuguesa, uma grande quantidade de terras improdutivas e, o mais perigoso, muita hostilidade dos povos nativos, que ocasionava, é claro, conflitos entre colonizados e colonos, o que dificultava ainda mais a realidade dentro dessas capitanias hereditárias.
As dificuldades, para vocês terem ideia de gerir uma capitania hereditária naquela época, era tão grande que apenas 2 capitanias conseguiram produzir e promover lucros, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. E esse fato se deve mais especificamente porque foram as 2 capitanias a introduzirem a produção da cana-de-açúcar aqui na colônia. Com o restante do sistema das capitanias hereditárias falhando, a administração colonial brasileira precisou encontrar outras formas de promover o controle da sua própria colônia. E é aí que é instituído a noção de governo geral. Lá entre os anos de 1548 e 49, a coroa portuguesa estabeleceu o conceito de governo geral. E o objetivo dessa estrutura política era literalmente centralizar o poder político dentro da colônia para que o governo pudesse ajudar a integrar as capitanias e facilitar a sua gestão. Salvador foi escolhida como a cidade-sede do governo geral e Tomé de Souza foi nomeado como o primeiro governador-geral. Tomé tinha a obrigação de agir em nome do rei de Portugal para desenvolver o projeto colonizador. Basicamente, o governo geral fazia-se como um espelho do rei português. Então, toda ordem, toda decisão, todo imposto que é colocado sobre a colônia deveria ser feita a representação através do governo geral. Então, suas ações incluiriam o combate a tribos indígenas, o desenvolvimento das forças coloniais contra invasores externos, a realização de expedições para encontrar riquezas minerais, a promoção de conversão ao catolicismo, a fiscalização das capitanias e etc. Tudo que fosse do interesse da coroa portuguesa era responsabilidade do governo geral. Claro, pessoal, que era uma responsabilidade enorme. Imagine aí você sozinho naquela época, com aquelas estruturas, com aquelas velocidades de transmissão e de comunicação entre as pessoas, como era difícil gerir uma região tão grande. Então, para ajudar o governador, foram criados alguns cargos que auxiliariam o trabalho de administração política, econômica e militar da colônia, como os cargos de capitão-mor, ouvidor-mor e provedor-mor. Esses funcionários basicamente eram homens ricos, proprietários de terras ao longo da região, juízes ou homens de confiança no geral. Além deles, a instituição da Igreja Católica teve um papel importantíssimo aqui dentro do processo de colonização e controle social dos indígenas. Havia muitos caminhos a serem tomados pela Igreja para a difusão dos ideais católicos aqui no Brasil, e a evangelização dos índios foi o caminho tomado por eles. Mas é claro que, além disso, o clero também era responsável pela educação dos colonos dali em diante. Então a igreja foi muito mais do que simplesmente uma angariadora de fiéis aqui entre as populações indígenas, mas também, através dos ensinamentos religiosos, foi responsável pelos primórdios da educação dentro da colônia brasileira. Ainda sobre o governo geral, pessoal, é importante a gente destacar que esse sistema ele ficou em voga, ou seja, ele funcionou até a vinda da família real ao Brasil em 1808. Então, basicamente, foram quase 300 anos de uma mesma estrutura política dentro do Brasil colonial. A capital continuou sendo, durante todo esse período, Salvador, na Bahia, até que em 1763 foi transferida para Rio de Janeiro em relação ao desenvolvimento da economia mineradora que se desenvolvia lá no centro-oeste do Brasil. E durante o tempo em que a administração colonial brasileira ficou ativa de fato, agindo como um braço, como uma extensão das ordens do rei Além-Mar, o governo enfrentou algumas dificuldades, como foram as invasões holandesas em 1630, os conflitos e revoltas de diversas camadas sociais da colônia, como foi a Inconfidência Mineira lá em 1789. Também viu florescer e entrar em derrocada o ciclo do ouro lá no século XVIII, a atividade dos bandeirantes e a expansão territorial para o interior
da colônia, perdão. Então, o governo geral e a administração do governo geral acabou pegando épocas e fatos bastante distintos para se entender o período colonial brasileiro. E um último tópico, pessoal, é importante também destacar, é o poder local, como o poder político desses governos gerais se fazia valer nas vilas, nas fortificações. Na prática, a partir de 1550, a administração das cidades e vilas ficou na mão das chamadas câmaras municipais, que eram órgãos administrativos formados por 3 ou 4 vereadores, 2 juízes, um procurador, um escrivão e um tesoureiro, eleitos pelos chamados homens bons. Além disso, contavam com alguns funcionários nomeados, conhecidos como os oficiais da Câmara. Cabia aos membros da Câmara elaborar as leis e fiscalizar o seu cumprimento, assim como nomear juízes, arrecadar impostos e cuidar do patrimônio público, além do abastecimento e da regulamentação das profissões e do comércio. Então, basicamente, as câmaras municipais, eles atuavam de uma maneira mais específica, mais local, em cima das necessidades das pequenas vilas e vilarejos. Galerinha, sobre a economia desenvolvida durante esse período, nós temos que dar destaque à chamada economia açucareira. O ciclo do açúcar foi uma das principais bases econômicas, sociais e culturais no Brasil colonial, compreendendo lá os períodos do século XVI ao século XVIII. Sua implementação ocorreu por meio da importação pelos portugueses do sistema de sesmarias, responsável pela distribuição de terras para a produção agrícola na então colônia portuguesa. Esse processo foi fundamental para a ocupação territorial, que aos poucos formou boa parte do que hoje representa a geografia atual do Brasil. Nesse período, formaram-se os chamados engenhos, que eram as unidades produtivas responsáveis pela moenda da cana-de-açúcar, além de concentrar o exercício de outras atividades importantes para o período, como a produção da cachaça, por intermédio dos alambiques, entre outras formas de produto. O açúcar, no caso, o açúcar comum, é resultado de um processo de transformação que foi desenvolvido por volta do século VI a.C., a partir da cana-de-açúcar. As cruzadas que ocorreram lá na Península Ibérica foram responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada. Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar seu processo de produção e abastecer o continente europeu. O que poderíamos chamar de revolução do mercado açucareiro só ocorreu de fato a partir das expansões marítimas europeias por meio sobretudo do Oceano Atlântico, no contexto lá da economia mercantilista. Pequenas ilhas passaram a comportar estruturas de produção açucareiras e Portugal, dentro desse período, passou a desenvolver a produção de açúcar em maior escala a partir de meados do século XV nos territórios da Ilha de Madeira, Açores e Cabo Verde. Portanto, antes dessa produção chegar às colônias nas Américas, especialmente e especificamente aqui no Brasil, por volta do século XVI, os portugueses eles já dominavam a técnica de produção de açúcar, inclusive com a implementação e uso da mão de obra escrava. É importante destacar também que, com o estabelecimento dos portugueses aqui no Brasil por volta de 1500, a produção de açúcar não foi implementada de um primeiro momento. Até 1530, consolidou-se o que ficou conhecido como ciclo do pau-brasil, no qual a madeira que concede o nome ao ciclo era o principal produto comercializado entre a colônia e a metrópole portuguesa. Foi somente a partir da expedição colonizadora designada pelo Império Português a Martim Afonso de Souza, entre 1530 e 32, que a produção de açúcar passou de fato a se desenvolver por aqui, tornando-se mais tarde a base da economia colonial até o século XVIII e caracterizando o que ficou conhecido como ciclo do açúcar.
Então, dentro dessa lógica mercantilista, expansionista colonial, Portugal estabeleceu uma série de normas e regras às suas colônias com o objetivo de manter uma exclusividade comercial tanto na compra de matérias-primas a preços baratos, quanto na venda de produtos manufaturados a preços mais elevados. Esse conjunto de regras e normas ficou conhecido como Pacto Colonial. Dentro dessa lógica do pacto colonial, os engenhos eram unidades produtivas que estruturavam boa parte da sociedade colonial brasileira. Eram instalados em latifúndios, como já foi falado, e concedidos a donatários pelo Império Português por meio do sistema de sesmarias. A mão de obra utilizada dentro desses engenhos era exclusivamente escravista, predominantemente escravista. É claro que tinha algumas funções ali que eram exercidas por homens livres de confiança dos senhores de engenho, mas na prática quem trabalhava com açúcar, com a moenda, com a plantação, com a colheita eram os negros escravizados. Gostaria de destacar aqui um ponto para vocês. Em um primeiro momento, a mão de obra negra escrava não foi, de fato, a primeira opção. Aqui nós deveríamos falar sobre a mão de obra indígena escrava. Contudo, uma série de problemas começou a se colocar frente à escravidão indígena. Os primeiros contatos com diferentes povos nativos e complicações como epidemias e choques culturais dificultavam o apresamento desses povos. Ao mesmo tempo, os jesuítas que chegaram em missão à colônia brasileira em meados do século XVI passaram a se opor à utilização dos índios para trabalhos forçados. Diante destas dificuldades, o tráfico negreiro possibilitou a substituição da mão de obra indígena pelos africanos escravizados. A escravidão africana, os latifúndios e a monocultura de exportação passaram a ser as bases do sistema que ficou conhecido como plantation. Esse quadro é fundamental para entendermos o funcionamento do engenho e como essa dinâmica atingiu diretamente a estrutura social que se formava na colônia. Outro aspecto importante de ser destacado é que o tráfico negreiro era extremamente lucrativo, que rendia muitos frutos para os portugueses. Pessoal, sobre a sociedade brasileira formada durante o período colonial, lá com o início do ano de 1530, podemos destacar que a população era basicamente formada por brancos, que eram os chamados senhores de engenho, índios catequizados, negros africanos escravizados e mestiços. A sociedade colonial brasileira foi constituída em um modelo patriarcal, onde o homem não era somente o chefe de família, mas também o dono de tudo, inclusive da propriedade e da terra. A princípio, toda a fonte de subsistência da sociedade estava ligada à agricultura e ao latifúndio. A primeira cultura a render lucros, como nós vimos, foi a chamada cana-de-açúcar, mas também seguida de outros gêneros de menor expressão, como o tabaco, o algodão e a atividade pecuária. A maior parte da mão de obra era africana e o objetivo era comercializar com a Europa. Entre os séculos XVI e XVII, o Brasil se tornou o maior expoente em relação à exportação de açúcar no mundo. A sociedade que vai resultar dessas atividades e dessas estruturas foi se estabelecendo em povoados, onde o convívio social se resumia literalmente à lavoura e à atividade na igreja. Não tinha muitas outras sociabilidades. No início, a casa do senhor de engenho era construída de palha ou sapê. O piso era de terra, haviam poucas portas, janelas e mobílias. Eles costumavam dormir em redes e os utensílios de cozinha eram de cerâmica e haviam poucos talheres. A casa grande, como ficou chamada a casa do senhor de engenho, ficava muito próximo das senzalas e, por medida de segurança contra os ataques indígenas ou possíveis revoltas de escravos, ficaram maiores e mais seguras para o senhor de engenho. Embora a proximidade ainda continuasse a mesma, normalmente os colonos ficavam à frente e os escravos ao fundo da propriedade, por vezes em pequenos porões. O senhor de engenho demonstrava sua riqueza através da quantidade de escravos que tinha ou pelas suas vestes. Só depois da vinda da família real para o Brasil, lá depois do século XVIII, em 1808, passou a prevalecer a posse de objetos. A casa grande foi construída perto do engenho, servindo como escola, como enfermaria e igreja, onde eram guardadas as joias e os ouros.
Eles acreditavam que haveria menos possibilidade de roubo se estivesse ligado à santidade. Havia pouco tempo de descanso e logo quando nascia o sol, os homens levavam os escravos para a lavoura e as mulheres designavam as tarefas das escravas, que além de fazerem tarefas domésticas e cozinhar, eram vistas como reprodutoras e cuidadoras de crianças. Não havia água encanada, o que ocasionava um mau cheiro do local. Ao final do dia, era servida uma refeição aos escravos, no geral dormiam juntos e haviam guardas nas portas, onde eles dormiam para garantir a segurança dos nobres e evitar fugas de escravos. Os que fossem capturados em fuga eram espancados na frente da porta da casa grande para servirem de exemplo aos outros escravos. É importante destacar que as festas que haviam nesse período eram basicamente ligadas aos santos católicos ou aniversários de príncipes e princesas de Portugal. Então, basicamente, as comemorações eram religiosas ou comemorações políticas. A Páscoa, a Semana Santa e o Natal eram datas de grande prestígio e eram celebradas missas, procissões, comes e bebes e o mais esperado, o baile. Era um movimento e um momento de muita integridade entre toda a sociedade colonial, vestir roupas novas e luxuosas trazidas da Europa e conversar com as pessoas, o que acabava diferindo muito daquela realidade de trabalho, de esforço, de matina e etc. Levando em consideração o feriado do Natal, os senhores de engenho mais ricos preparavam um baile na sua propriedade, no seu latifúndio. Era uma chance de paquerar uns aos outros e proporcionar maior convívio social entre os senhores e as famílias dos vizinhos. O mais interessante era que os escravos também eram liberados para fazer suas festas de modo que queriam. As danças e culto aos deuses africanos atraíam muitos brancos, resultando na interação social e cultural entre esses povos, que resultou também na formação da sociedade brasileira como um todo. Estudiosos eles afirmam que essa proximidade foi o que diferenciou a sociedade colonial brasileira das outras colônias, pois permitiu um maior convívio de pessoas, de trocas culturais e, mais tarde, da miscigenação racial que houve aqui dentro do país. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de fazer as atividades lá nas páginas 158 e 159 para corrigirmos na próxima videoaula, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até mais!